Olá, amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para a aula de História e Geografia, tá bom? A de Geografia nós vamos fazer nesse livro aqui, lá na página 52, 53, 54 e 55, tá bom? A gente está falando, olha lá, ó, tá? A gente está falando das indústrias, das moradias, como que foi construídas as cidades, né? Como que as cidades apareceram, como que as cidades surgiram, né? Então nós vamos ver hoje, não se esqueçam da data, sobre os meios de transporte urbano. Então vamos ver como era antigamente, como é hoje os meios de transporte. Página 52. Os meios de transporte urbano. Hoje, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulam pelas ruas de muitas cidades. Mas será que sempre foi assim? Nos dias atuais, carroças, charretes e cavalos são mais facilmente encontrados nas áreas rurais, tá? Porém, há cerca de 100 anos, esses meios de transportes eram muito comuns nas cidades. A invenção de veículos motorizados fez com que, aos poucos, os bondes elétricos e os automóveis passassem a fazer parte do dia a dia dos moradores da cidade. Com o crescimento urbano, ou seja, na cidade, as pessoas foram morar mais longe do trabalho, necessitando mais dos meios de transportes. Então, aqui, olha, tem a foto de charretes utilizadas no Brasil há cerca de 150 anos. Foto de 2014. Então, olha lá, tá? São charretes. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, tá falando aqui, olha, aqui nessa foto, tá, amores? Ó. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila, poderia ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados circulando pelas ruas da cidade. Estridentes fonfons de buzinas abriam passagens para alguns motoristas que infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 quilômetros a hora, velocidade permitida somente nas estradas. Então, aqui está mostrando alguns carros antigos passando no meio da rua. Como antigamente tinha pouco carro, as pessoas não andavam na calçada, as pessoas andavam só na rua. Agora vamos responder no seu caderno, tá bom? Coloque o cabeçalho e a rotina no seu caderno e depois vamos responder as questões. O texto cita uma regra de trânsito em 1920. Que regra é essa? Olha aqui, ó. Abuso de alcançar mais de 20 quilômetros por hora. Velocidade permitida somente nas estradas. É isso que vocês vão colocar aqui, tá bom? B. Quais regras de trânsito atuais hoje em dia você conhece? Em sua opinião, é importante respeitar as regras de trânsito? Por quê? Página 53. Não se esqueça da data. Transporte coletivo, passado e presente. Atualmente, muitas pessoas utilizam meios de transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, van de lotação. E como eram os meios de transporte coletivo de antigamente? No Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de 100 anos. No início, eram bondes puxados por animais, isso mesmo. Olha aqui, olha, bonde puxado por burros, tá? Né? Em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos. Agora aqui, olha, tá? Essa foto aqui. O metrô, muitas vezes, era subterrâneo. Ele anda sob trilhos e é movido por eletricidade. Aqui. Ah, e tá falando também, aqui, olha, tá? Ônibus. A partir de 1950, muitas cidades tiraram os bondes e começaram a ser substituídos por ônibus. Opa, desculpa. Aqui, olha,
tá? Então, eram bondinhos e foram substituídos por ônibus. E também tem o metrô, tá bom? Exercício 2. Preencha a linha do tempo do transporte coletivo no Brasil. Então, tá falando aqui no texto, olha, tá falando que 1892 foi inaugurada bonde elétrico. Então, olha aqui, ó, 1892. Aí depois você vai colocar aqui, tá? O que foi o próximo. Depois, 1950, tá falando aqui, olha, 1950, os bondes começaram a ser substituídos por ônibus. E 1974 começou o metrô, tá bom? É isso que vocês vão colocar. Esse e esse daqui, tá bom? Página 54, fotos de bondes elétricos. Aqui, olha, são fotos antigas, tá bom? Olha, bonde elétrico em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui bonde elétricos no município de São Paulo, que ligavam os bairros do Bom Retiro e Paraíso. No bonde à direita, vemos a parte traseira do veículo, aqui, olha, tá? E na foto de 1910. E essa foto é de 1942, ok? Agora nós vamos para a página 55. Não se esqueçam da data, agora é sua vez. Responda as questões. Então, é sobre essas fotos aqui, tá bom? Olha, quando as fotos foram tiradas, olha, aqui e aqui, certo? Tá a data aí, né? Quais são os locais das fotos? Então, você vai olhar aqui, ó. Natal, Rio Grande do Norte e aqui São Paulo, tá? Bom Retiro e Paraíso. É o que vocês vão colocar aqui, ok? Exercício 2. Página 55 ainda, tá? Exercício 2. A posição das pessoas nas imagens também nos ajuda a compreender a época em que foram retratadas. Nas fotos, foram destacados 2 profissionais que trabalhavam nos bondes elétricos. O motorneiro, nós vamos colocar M aqui nas respostas, tá? O condutor, nós vamos colocar C, tá? Utilizando as letras M e C, associem corretamente as características abaixo de cada profissional. Ou seja, você vai colocar aqui quem fazia o quê, tá? Olha aqui, na foto, tá identificando aqui, olha, o M, que é o motorneiro, tá vendo? Ele ficava na parte do motor, né? E aqui o condutor, olha, tá? Então, vocês vão responder aqui. O que você acha? Quem era responsável por acionar o motor que movimenta o bonde? Olha, já tá falando, né? Motorneiro. Então, é o motorneiro. Responsável por cobrar os bilhetes dos passageiros e soar o apito que indicava a partida do bonde. Você acha que é o condutor ou o motorneiro? Ficava na parte da frente do bonde para identificar mais facilmente os momentos de ligar e desligar o motor. Por exemplo, ao avistar um ponto de embarque ou desembarque, que é o ponto de ônibus que a gente fala, né? Já começava a diminuir a velocidade. Então, quem que você acha que é o motorneiro ou é o condutor? Durante as viagens, ficava na parte de trás do bonde para observar os passageiros que subiam e desciam e marcar os bilhetes que indicavam a compra da viagem. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Ele tá de costas, ó. Era chamado equivocamente, ou seja, era errado chamar ele assim, de trocador ou cobrador. Porém, ele não vendia passagens, apenas marcava com um pequeno furo os bilhetes previamente comprados pelos passageiros. Quem você acha que é? O motorneiro ou o condutor? Era chamado equivocadamente de motorista, por ficar na parte da frente do bonde. Porém, ele não conduzia o bonde como os motoristas conduzem os automóveis atuais. O caminho dos bondes já era definido pelos trilhos, tá? Então, você pode ver aqui no chão, olha, que tem trilho como se fosse um trem. Então, não precisava dirigir, era só aumentar e diminuir a velocidade. Qualquer dúvida, chame que a Pro responde. Agora vamos para a aula de geografia.